Bom, em que consistiram, qual era o objetivo da semana? A gente sabe que não havia naquele momento ainda condições de se criar uma arte moderna desvinculada da Europa, né? Havia toda uma ligação, a tentativa era imitar os movimentos artísticos de vanguarda, né? As vanguardas europeias, né? O cubismo. Em 22 já tinha acontecido o futurismo, o cubismo, o fauvismo, né? O surrealismo já estava começando a se desenvolver, principalmente na literatura, mas ainda se a gente pensar no que foi apresentado na semana, não há nenhuma unidade estética, né? Não há um movimento que a gente possa pensar que uniu esses artistas, porque as visões eram bastante diferenciadas. E grande parte dos artistas que participaram eram artistas que tinham estudado ou que estavam ainda estudando na Europa, né? E alguns nem estavam no Brasil. Por exemplo, Vicente Dorrego Monteiro, que era um artista de Recife, né? Filho também de usineiros, o pai tinha uma indústria, embora uma usina de açúcar, embora falido, né? Mas quando ele vai para a Europa, em 11, o engenho ainda funcionava. Então, ele recebe as primeiras lições de uma irmã mais velha, Fédora, e ele e o irmão Joaquim, o pai consegue mandá-los para Paris. Eles vão para Paris. Quando a guerra começa, em 11, né? Quando a guerra começa, né? Era muito perigoso ficar na Europa, ele volta ao Brasil, vai trabalhar lá no engenho do pai, né? Pintando os negros escravos, que não eram mais escravos, mas que, enfim, ainda trabalhavam um serviço pesado, quase que como escravos, né? Nesse engenho, e também índios, né? Então, basicamente, a temática dele é essa, então, voltado mais para uma arte quase primitiva, né? Bom, ele volta depois da guerra, né, quando a guerra termina em 18, ele volta à Europa, volta à França e deixa algumas telas com amigos lá em Recife, e são esses amigos que trazem essas telas, então, para participarem da exposição durante a semana, tá? Bom, a Tarsila não participa, porque a Tarsila, ela tinha viajado, embora ela já vivesse há alguns anos na França, ela tinha estudado nas academias francesas e algumas até bastante conservadoras, mas ela, em 23, ela está estudando com os artistas cubistas. Ela era aluna do Fernand Léger e ela então volta ao Brasil alguns meses depois da semana. Bom, em que consistiu essa semana? Como eu disse a vocês, foram 3 noitadas no Teatro Municipal de São Paulo. O teatro foi alugado pelo René Toillier, que era um membro da elite e que era amigo do prefeito de São Paulo. Ele vai à presença do prefeito pedir ajuda financeira para poder trazer alguns artistas, principalmente escritores, que moravam no Rio de Janeiro, como é o caso do Menotti Delpy, que morava no Rio, e outros, né? Então, como eu disse a vocês, grande parte dos participantes eram escritores, mas também alguns músicos. Então, vieram do Rio o Heitor Villa-Lobos, que vem com 10 músicos que tinham sido alunos dele, enfim. E ele vem, então, eles vêm com essas passagens financiadas pelo governo de São Paulo. E por que se procura realizar essa semana em São Paulo e não no Rio? Bom, o Rio era a capital, portanto, era a capital federal, portanto, já era uma cidade mais aberta às novidades, né? Muitos viajantes estrangeiros vinham para lá. E São Paulo era uma cidade, era uma província ainda muito conservadora,
que estava se abrindo para o desenvolvimento. Quer dizer, os Barões do Café eram todas pessoas da zona rural, pessoas bastante atrasadas, né, com ideias bem tradicionais, bem conservadoras, mas São Paulo está recebendo, nesse momento, muitos imigrantes europeus, né, que vêm com dinheiro alguns deles com dinheiro, para começar o processo industrial. Então, o processo industrial e o fim da guerra mostram um outro mundo. Quer dizer, é como se o mundo renascesse, é como se um outro mundo começasse a se formar nesse momento, né? 22, acontecem alguns episódios também interessantes, como a revolta dos tenentes, né, do tenentismo no Rio de Janeiro, e então, portanto, era São Paulo que tinha mais a ver com essa necessidade de se mudar a cabeça, de se trazer ideias mais arejadas contra o parnasianismo, principalmente na literatura, né, que ainda imperava essa poesia com métrica, com rima, né, e alguns escritores como Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que nem se conheciam, vão se conhecer nesse momento, né, com essas trocas entre eles, também foi muito importante, né? Eles vão, então, introduzir uma nova poesia com chamados versos brancos ou soltos, sem rima, e também de temas banais, de temas populares, né? Que até então não eram abordados nem na pintura, nem nas artes visuais, nem na poesia. Bom, então na primeira noitada, né, que foi no dia 13, né, que foi uma noitada literária e a exposição estava lá, né, ficou a semana inteira, mas então no dia 13 houve um concerto de música e esse concerto ironizou Chopin. Então era desmontar essa ideia, essa arte, essa música erudita, né, bastante tradicional. Isso choca o público vai começar a reagir com urros, gritos, enfim. E depois houve uma conferência do Graça Aranha, que tinha por título a emoção estética na arte moderna. Com uma linguagem muito empolada, uma linguagem difícil de entender. O público ficou sem entender nada, até porque emoção estética na arte moderna era um pouco difícil de entender naquele momento. Uma arte que eles não viam nenhuma beleza, nenhuma emoção. E isso vai provocar, então, uma série de reações. O público fica perplexo, num primeiro momento não reage. Bom, e aí depois, no segundo dia, segunda noitada, eles vêm armados já para o Teatro Municipal, com batatas, enfim, para atirar no palco, e reagem com vaias, e eles acham que finalmente a ideia tinha sido atingida, porque era isso que a burguesia então entendeu qual era a proposta deles. Bom, mas o clima esquentou quando o Ronald Carvalho, que era um dos escritores, poeta, vai declamar o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. E quem conhece os sapos, né, quer dizer, uma poesia dedicada a sapos, né, e que tinha um refrão que era: meu pai foi à guerra, e o público gritava foi, não foi, porque fazia parte do refrão. Isso chocou a plateia, eles começam então a vaiar incessantemente. E a terceira noite, então, e aí continuava também os concertos de música. No segundo dia foi a Guiomar Novaes, que era uma jovem musicista, e quando ela escuta as vaias, ela fica na coxia chorando, ela não quer se apresentar, com medo que as batatas acertem a cabeça dela, enfim. E ela então, quando ela entra no palco, ela muda completamente o programa, ela passa a apresenta uma série de peças de arte erudita e não de arte moderna, né? Isso foi uma forma dela se preservar, enfim. Na terceira noite, o teatro está praticamente esvaziado, né? Porque o público não quer mais passar por essa situação, né?
público, pouca gente vai ao teatro. Bom, então na terceira noitada a questão, o público mais assiste a tudo sem grande reação, o público é mais comportado. No entanto, quando o Villa-Lobos entra no palco, as reações começam, porque ele aparece com um pé descalço e um pé calçado com chinelo de dedo, e o público acha que ele está ironizando, porque ele está de fraque, com o pé descalço e o pé calçado, com um chinelo. E na verdade ele tinha um calo e ele sofria de gota, então tinha um pé que ele não podia calçar sapatos. Então, para evitar a falta, ele vai dessa forma e o público... Mas aí ele começa a explicar, então, por que ele estava daquela forma, que ele não está ironizando o público, porque a ideia, na verdade, era provocar o público justamente para promover uma reação desse público, não é? Então, a partir do momento que o público reage, eles acham que o recado estava dado, né? Como aconteceu com os futuristas, como aconteceu com os dadaístas, né, que os dadaístas provocaram muito a elite, né, em Zurique, né, onde eles se instalaram durante a Primeira Guerra.